Noite, a paz do Senhor. Hoje estamos aqui com a nossa líder, a irmã Kênia. Desde já queremos agradecer por ter aceitado o nosso convite para dividir com a gente um pouco da sua experiência. Mas queremos saber um pouco da sua história, então conta um pouquinho da sua infância para os nossos ouvintes. Boa noite a todos, na paz do Senhor. Então, a minha infância, criança, eu lembro assim que eu fiquei muito morando com meu pai, com a minha mãe, com meu padrasto na fazenda, né? E aos 10 anos já saí de casa para morar na casa de outras pessoas, já trabalhando. E a minha infância não foi muito fácil, na verdade. Passei momentos muito complicados, sem ter uma moradia, uma estabilidade familiar, que pudesse me educar, me ensinar como mãe e pai junto. Tive um lar muito conturbado e com isso fez com que eu saísse de casa muito cedo. E sofri muito por não ter a minha mãe e meu pai juntos, né? Então eu vivi muito, fui criada na mão de um, na mão de outro, sofri muito, sofri abusos, sofri em questão de não ter um lugar para ficar, um lugar para morar, uma estadia. Então geralmente eu tive que ficar cuidando da casa para mim ter aonde comer, dormir, né? Então isso me afetou muito, né? Então assim, a minha infância eu não gosto muito assim não tenho muitas lembranças boas, né? Por conta de tudo isso que eu passei. Então eu conheci o mundo muito cedo, mas o mundo também me ensinou muitas coisas boas também, vamos dizer assim, a valorizar, né, a vida, e me fez com que tudo que eu passei me ensinou eu lutar e querer viver e crescer um dia na vida. Então, a minha infância, a minha adolescência, eu não tive, vamos dizer assim, não tive carinho, não tive amor, não tive alguém que me acolhesse para falar assim, não, você vai viver essa fase. Eu já desde a minha infância eu já vivia como se eu fosse, vamos dizer assim, agir como um adulto, né, para mim poder sobreviver. E desde sempre a senhora foi cristã? Sim, minha mãe e meu padrasto, eles sempre frequentou a igreja e eu me batizei muito nova, ainda menina ainda, e sempre conhecia a palavra, mas chegou uma certa idade que eu desviei. E o que motivou a senhora a se reconciliar? Me motivou a reconciliar. Foi um momento assim, bem difícil quando eu reconciliei, na verdade, porque quando eu voltei para a igreja, eu sempre tive vontade de voltar. Eu senti uma chama dentro do meu coração, eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, né? Até aí eu já tinha passado muitas coisas, mas eu sempre, dentro do meu coração, eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Eu sobrevivi porque Deus tinha algo na minha vida. A gente morava em Rio Verde e eu vi um anúncio passando que haveria um culto, né, nesse dia, em 2001. E quando eu ouvi aquele anúncio convidando para um culto evangelístico, aquilo me tocou muito, me fez lembrar quando eu estava na igreja, menina, e me fez pensar assim, eu posso mudar isso, né? Questão de tudo que eu vivi, eu lá sempre conturbado, já casada, já com meus 18 anos, já casada e já tinha meus filhos,
Então eu pensava assim, eu preciso mudar a minha história. E eu sei que só Deus pode mudar a minha condição de vida, né? De dor, porque eu era muito ferida. A vida causou tantas feridas que eu pensei assim, eu preciso voltar. Só que a gente, quando foi nesse culto, só meu esposo reconciliou. E eu, na verdade, não. Né? Deus falou muito comigo, mas no momento assim eu não tive coragem, porque eu tinha medo de não firmar. Né? De fazer alguma coisa que eu podia desagradar a Deus. Então eu falei assim, quando passou 3 dias após, foi um pessoal fazer uma visita para o meu irmão, para o meu esposo e para a minha mãe, que tinha reconciliado nesse dia. Chegando lá, Deus revelou toda a minha vida para essa irmã, da minha infância, de tudo que eu já tinha passado. E ela falou assim, que eu tinha sobrevivido porque Deus tinha um propósito na minha vida. Né? E com isso ela me abraçou, e quando ela me abraçou, eu disse, eu preciso reconciliar. E eu reconciliei com o Senhor, e desde 2001, né, estou firme, graças a Deus, foi a melhor escolha da minha vida. Certo. A senhora tem 2 filhos. Como que foi a adolescência deles e qual estratégia a senhora usou para educá-los no caminho do Senhor? Olha, eu vou falar bem a verdade para você, a pergunta mais, eu vou dizer assim, que eu mais gostei. Meus filhos, para mim, educar eles, ensinar eles o caminho de Deus, para mim, foi um privilégio tão grande que eu, desde eles muito pequenos ainda muito bebês, eu sempre levava eles para a igreja, ensinava eles a orar junto comigo de madrugada, ensinava eles que a gente, naquele momento, a gente dependia de Deus quando a gente entrava numa dificuldade. A gente sempre orava junto, desde de menino, Luiz Cláudio e a Tainara, eles sempre oravam comigo. E eu sempre mostrei para eles a grandeza de Deus, do que Deus poderia fazer. Eu sempre levei meus filhos assim para a igreja, mostrando para eles que era o melhor caminho, porque eu não queria que eles vivessem aquilo que eu vivia. Eu falei assim, eu preciso deixar e criar meus filhos num caminho para que eles não traçam um caminho errado, porque eu temia muito e que meus filhos pudessem conhecer o mundo, que alguma coisa pudesse acontecer com eles. Eu tinha medo de que minha filha também sofresse abusos como eu sofri. Então eu pensava assim, se eu for para a igreja e criar meus filhos, educando eles no caminho, ensinando o caráter de Deus para a vida dos meus filhos, eles vão ser diferentes e eles não vão passar o que eu passei. Então eu me sinto assim, uma mãe muito realizada. Na adolescência, o Luiz Cláudio e Maria Tainara, eu não me lembro assim, de algo assim, muito, vamos dizer assim, muito difícil que eu tive com eles. Não, eles, graças a Deus, para a glória do Senhor, eles nunca foi, na adolescência, nunca me deram trabalho, assim, para dizer, assim, eu preciso ir atrás, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, de não dormir à noite, como acontece com vários pais. Então, eu não tive essa dificuldade. Qual é o caminho? O caminho é levando, ensinando a orar sempre, porque eu acho que a oração é o melhor caminho de todos. Verdade. Gostaria que a senhora nos desse alguns conselhos para a gente guardar no coração em relação aos nossos pais. Eu acho que é obediência. O conselho que eu dou hoje é obedecer. Para todos os adolescentes, os filhos hoje obedeça aos seus pais. Meu pai está errado, mas obedeça. Porque obedecer é o melhor caminho. E um mandamento também, né? Então, o conselho que eu deixo é obedeça. Por mais que às vezes a gente olhe e pense assim, meu pai está errado, minha mãe está errada,
mas eu falo que a obediência, ele traz muitas bênçãos e só tem a acrescentar, né? Então o conselho que eu deixo para vocês hoje é obediência. Obediência. Como que é para a senhora liderar a experiência de ser uma líder? É um desafio. É um desafio, porque outro dia eu estava na igreja orando, tinha uma campanha, e eu estava orando e o Senhor falou muito no meu coração a respeito de ser mãe. E a gente sempre estava vendo assim, falando sobre paternidade. E quando eu estava orando, o Senhor falou sobre maternidade para mim. É como se o Senhor sussurrasse no meu ouvido e dissesse maternidade. Quando o Senhor falou essa palavra, eu disse: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? O Senhor falou ao meu coração a respeito de Ana e Penina. E eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar com isso? O Senhor falou assim: eu preciso de mães espirituais. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Então, assim, para mim está sendo um desafio. Quando o Senhor falou comigo em oração, e quando o pastor me chamou para liderar, para mim, no momento, eu levei susto, porque eu falei assim, lidar com os meus filhos é muito fácil. Amar aquele que é meu, que saiu de dentro do meu ventre e que carrega o meu sangue, é muito fácil. Agora, amar filhos que não são meus, amar um filho de outra mãe que não foi eu que gerei, é complicado, porque a gente não quer problema de ninguém mais. Ninguém quer saber de filhos de ninguém. Tem mães que não, hoje em dia a gente vê que nem elas querem os próprios filhos, quem dirá os filhos dos outros. Então o Senhor falou no meu coração: eu preciso de mães espirituais. Então, para mim está sendo um desafio e eu tenho visto assim, o Senhor gerar no meu ventre espiritual, no mundo espiritual. Eu tenho visto isso e para mim está sendo uma experiência nova, né? E creio que tem muito desafio para nós passar. Então eu creio assim, eu estou aprendendo muito. Então é um desafio complicado, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso. O que a senhora espera dessa nossa geração? O que eu espero? O que eu espero dessa geração hoje é que eles se arrependam, que eles sejam curados, que eles sejam libertos, transformados. O que eu espero dessa geração é uma geração sarada. Uma geração sarada. Amém. Tem alguma pergunta? Tem sim. Tem uma pergunta aqui que pergunta para você: o que fazer para um adolescente ficar firme na presença do Senhor? O que fazer? Para um adolescente ficar firme na presença do Senhor. Eu acho que é a mesma palavra que eu disse agora. Eu acho que é a obediência. Porque se eu não obedeço, eu acho que eu não vou ter firmeza em nenhuma área da minha vida. Tanto no mundo secular como na vida espiritual com Deus. Então, eu acho que a obediência ela é tudo. A família, o que você acha, qual é o peso da família na vida de um adolescente? O peso de um adolescente, na vida de um adolescente. Da família na vida de um adolescente. O que é a família na vida de um adolescente? Qual o peso que tem em relação a existir a família e não existir? O que você acha, assim, a importância da família na vida de um adolescente? Eu acho que é abraçar, acolher, amar, independente de qualquer coisa. Isso. Alguém aqui tem alguma pergunta? Eu pedi uma pergunta? Não pedi não, brincadeira. Sim. Ela não tem pergunta. Hã? Ela não tem pergunta.
Ela pergunta aqui o que fazer quando você está com ansiedade. Qual que é assim a sua receita para um adolescente que dá uma crise de ansiedade? A receita, acho que eu uso muito, acho que é ler, se aproximar de Deus na palavra, na oração, porque a ansiedade é o que tem tomado conta hoje da nossa geração, né, do mundo em que nós estamos vivendo hoje. Então eu acho que a receita hoje é oração, palavra. Como você lida com os nossos adolescentes aqui da igreja? Pergunta do internauta. Eu lido com os nossos adolescentes? Como você lida com esses adolescentes, com os nossos? Olha, a gente assim, se conhecendo ainda, né? Na verdade, Eles estão tudo aqui rindo, ó. Eles acham o máximo, ó. Vou colocar para vocês aqui, para vocês entenderem aqui o que é os bastidores do nosso podcast. A gente tem que, assim, acho que a gente sempre tem que procurar, assim, meio que entender eles, né? E para ir se conhecendo, observar, eu sou muito de observar. Eu observo e eu acho que é isso aí. Mais posicionamento, né, Kênia? Kênia, na época que você era adolescente e para a época dos adolescentes hoje, você vê muita mudança, muita diferença da época que você era adolescente? Muito, muito, porque apesar que na minha adolescência eu não fui muito assim de brincar, na verdade. E nossos adolescentes, nos dias de hoje, eles, eu vejo assim que mudou muito em questão das redes sociais. Eu acho que isso tem, assim, é bom, mas também tem prejudicado muito também. Então eu acho que é mais ou menos assim. Em relação à sua infância e sua adolescência, como você fez para curar todos os machucados que teve? Como você fez para sanar as dores que te deixaram? A falta, às vezes, do seu pai, as coisas que aconteceu com você, às vezes a falta de um lugar para ficar, as pessoas te machucaram. Como você fez para poder sanar essa dor? E se existe algum, é lógico que existe, mas se tem algum adolescente que passou pela mesma coisa que você passou ou está passando, qual que é o que você fala para esses adolescentes? Como você conseguiu? A gente sabe que foi doloroso, toda vez que você lembra dói, porque dói mesmo, a gente não tem amnésia, mas como você conseguiu fazer para que tudo aquilo passasse e hoje fosse para você uma experiência para que você alcance os corações de alguns adolescentes que estão passando por isso nesse momento? Jaira, eu tive que procurar ajuda, na verdade. Eu vivi muitos anos, assim, ferida, mas muito ferida mesmo. Mas dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, tendo uma vida muito ativa assim, nas coisas de Deus, eu sofri muito com isso. Por quê? Às vezes quando eu estava na igreja eu estava bem, mas quando eu ia para casa, é como se alguém pegasse aquelas feridas e colocasse assim na minha frente, dizendo que você vai para a igreja, mas você não é curado. Então eu sofri muito isso. Questão do meu pai, assim, eu nunca sentia falta, mas não era tanto, né? Mas é lógico que eu queria o meu pai, mas como meu pai
assim, vamos dizer assim, não me quis, né? Então eu achava que eu podia viver sem, porque como eu já tinha casado, então eu procurava tudo isso no meu esposo. Eu sofri muito em questão disso, de carregar essa dor, de carregar essas feridas dentro de mim, que chegou um tempo que eu falei assim, eu preciso de ajuda. Eu me dei conta que eu sozinha, eu não conseguia, por mais que eu tinha Deus, que eu sabia que Deus estava comigo todo o tempo, mas eu sabia que eu precisava da mão de alguém, que eu precisava do toque, da mão de alguém para me carregar, para me ajudar a curar essas feridas e não esquecer o passado. Mas assim, o passado a gente não esquece, mas é quando eu queria ser curada e lembrar e não me ferir mais, não sofrer mais com aquilo. Então eu procurei ajuda. Quando eu cheguei aqui, eu conheci o pastor Diogo, né? E ele me levou para vários retiros, mas a pastora Cris na época. E foi aonde que Deus me curou, né? Então eu procurava muita expectativa no homem. Então eu jogava todas essas minhas feridas, essas expectativas, esse vazio, eu jogava tudo para cima do meu esposo, porque eu falava assim, ele precisa me ajudar. Então eu cobrava muito dele amor. Porque eu nunca me sentia amada por ninguém. A rejeição era tão grande dentro de mim que eu falava, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Então quando eu achava que eu tinha Deus, que eu falava assim, tinha Deus, e Deus me curou, e na verdade eu não estava curada. Quando eu fui para o retiro, Deus usou um pastor e falou comigo que Deus naquele momento estava me tirando do quarto escuro, porque eu estava com depressão, querendo se matar, não querendo viver mais, jogar tudo para o alto, e num dia Deus falou para mim que eu não precisava mendigar amor de homens, né? De homens, eu estou falando assim, em modo assim, de pai, do ser humano, de mãe, né? Da pessoa. E Deus falou para mim que eu não precisava disso, porque ele me amava. O amor dele era o suficiente para mim. Quando eu ouvi essa palavra, que eu peguei ela e falei assim, Deus, eu não quero sair daqui mais da mesma forma que eu entrei. Eu quero sair daqui curado, transformado, ou eu não vou viver mais, porque a vontade de morrer era muito grande. Eu não tinha mais vontade de viver, na verdade. E com isso até meus filhos sofriam muito também. Quando foi esse dia, quando Deus me curou, eu senti como se Deus tirasse um peso, vários pesos, não só um, mas vários, porque o Senhor foi me levando a relembrar todo o meu passado, né, tudo que eu vivi, tudo que eu estava vivendo naquele momento, meu casamento acabando, e por causa daquilo que eu carregava, das feridas. E quando eu me dei conta do grande amor de Deus, eu falei, é esse amor que eu preciso. É esse amor que eu preciso. Então nunca mais, graças a Deus, assim, eu tive esse problema. Ah, mas você não lembra mais? Lembro, mas eu falo assim, Deus pode curar. Deus me curou. E eu falo assim, com toda certeza e com muita convicção, e dizer, para Deus nada é impossível. Quando eu pensava que eu não ia viver mais, nesse dia, eu nem queria ir. Eu lembro que eu nem queria ir. E nesse dia eu estava com o pensamento de tirar a minha própria vida e falei, Deus, eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Foi quando o Senhor me curou de verdade. E hoje eu olho para as pessoas, às vezes eu falo assim, Deus, se alguém não gosta de mim, não tem problema, porque o Senhor me ama. E quando eu sentia rejeitado por alguém, eu sofria muito com aquilo, eu me trancava, eu não comia, eu ficava ali mendigando amor. Na verdade, eu queria que alguém tivesse dó de mim. E era isso. Eu queria que alguém me colocava muito como vítima. Eu até quero deixar essa palavra. Nunca se coloque como vítima. Porque quando nós se colocamos como vítima, nós estamos dizendo, eu sou um coitado. E nós não somos coitados. Nós somos alguém gerado por Deus. E se Ele permitiu, Deus fez com que nós existíssemos, é porque Ele nos ama muito, porque
porque ele tem um propósito. Então, quando eu entendi que esse amor era o suficiente, eu tive paz comigo mesma. Hoje eu não me amava, eu não gostava de me olhar no espelho. E hoje eu falo assim, hoje com a idade que eu estou, com 42 anos, eu falo assim, Deus, eu me acho linda. Eu me acho linda. Então eu agradeço a Deus muito assim pela oportunidade de me fazer viver e me olhar no espelho. E dizer assim, a irmã Luzia até falava assim, se olha no espelho, quem vê o quanto você é uma mulher bonita. E eu falava, de onde que essa mulher está vendo alguma coisa em mim bonito? Porque eu não achava nada bonito em mim. A depressão e a dor, as angústias, as feridas tomou tanta conta de mim que me cegou. Eu não me via como mulher, eu não me via como nada, eu me via como um lixo, na verdade. E esse amor me fez enxergar. E o primeiro amor assim, que eu tenho assim, é comigo mesmo, de me olhar no espelho e dizer assim, eu me amo. Eu me amo. Como você fez para perdoar essas pessoas que te machucaram? Você sentiu raiva delas? E como você fez para perdoar? Para tirar do seu coração toda raiva? Porque quando alguém nos machuca, quando a gente olha para essa pessoa, a gente sente uma tristeza no nosso coração. Como você fez para poder perdoar essas pessoas? Na verdade, assim, foi bem difícil. Foi assim, quando Deus me curou, eu sinto assim, que quando Deus me curou, eu fui vivendo assim etapas, e que Deus falou assim, agora eu vou mexer nisso aqui, você precisa perdoar esse aqui. Até tive uma conversa com uma psicóloga, e ela disse pra mim, se eu tinha enterrado alguém vivo, alguém que eu não gostava. E eu falei assim, eu enterrei todos. Tanto é que eu enterrei, mas eu ficava lembrando deles. Né? Eu queria enterrar para mim não ficar sofrendo com aquilo de tanta raiva que eu tinha. Mas ao mesmo tempo eu tinha vergonha. Eu tinha raiva, mas eu tinha vergonha também. Porque eu sendo crente, mas eu carregava uma mágoa tão grande dentro de mim dessas pessoas, porque eles judiaram, abusaram de mim, me bateram. Então eu pensava, eu desejava que eles passassem aquilo que eu tinha passado, para eles verem que era uma dor. Com o tempo o Senhor foi me ensinando, em questão disso eu fui orando, pedindo para que o Senhor me ensinasse a liberar o perdão para essas pessoas, para que eu também fosse perdoada por Deus, porque eu também já feri pessoas. Então eu falei, Deus, me ensina a perdoar, me ensina a amar como o Senhor ama. E foi isso. Hoje, quando eu lembro dessas pessoas que fizeram essas coisas comigo, hoje eu não tenho raiva, ódio, assim, eu tenho paz com eles, lembro, mas assim, eu não tenho ódio, não tenho rancor, e assim, a vida segue. Você já quis desistir da caminhada cristã? Já. E por que não desistiu? Eu falo assim, que crente, quando a gente quando está na igreja, vocês conversam, você não presta mais nem para desviar, né? Bem isso. Eu já quis muito desistir, e eu falei, Deus, eu não dou conta mais, eu não suporto mais. E até quando eu pensava em tirar a própria vida, que eu falava, Deus, eu vou desisto de mim mesma, eu vou tirar a própria vida, porque eu não dou conta mais de servir o Senhor como o Senhor merece. Eu auto me cobrava demais, às vezes até hoje eu me cobro. Quando eu sou falha em alguma coisa, eu me cobro muito. Então eu me cobrava tanto que eu falava assim, Deus, eu não dou conta de tal coisa. Então eu prefiro desistir. E sempre quando eu pensava em desistir, Deus usava alguém para falar comigo. Que ele estava comigo, que ele me amava e que era para mim seguir em frente, porque e isso quando acontecia, no outro dia é como se o Senhor me renovasse tantas minhas forças, que eu já não lembrava daquilo mais, assim, de pensar em desistir. Eu falava, não, eu preciso, eu vou vencer. E isso é dia após dia, a gente precisa, né, tá renovando esse compromisso com Deus de não querer desistir. O que é família para você? É tudo. A minha família é tudo. Meus filhos, eles são meus melhores amigos.
foi as pessoas assim, os que me odiaram. Eu falo, Deus me deu 2 filhos que eu amo, que eu cuidei com tanto amor, porque eu tinha tudo para ser uma péssima mãe, para não amar, pela amargura que eu carregava dentro de mim. Eu falo assim, a minha família é a minha base, a minha família é tudo, os meus filhos é tudo, eu sento com eles, eu falo das minhas angústias, eu falo para treinar, eu falo para os casos, hoje eu não estou bem, hoje eu quero chorar, hoje eu estou angustiada, e é isso, a minha família é a minha base, é a minha herança. Qual o propósito da Kênia aqui na Terra? Propósito da Kênia aqui na Terra, acho que cumprir o vídeo do Senhor, cumprir essa coisa mais linda que Deus deu pra gente, confiou na gente. Eu acho que é cumprir o vídeo. O que a Kênia deixa agora? Eu vou deixar você falar um pouquinho. O que você fala para essa geração? Quais os conselhos que você pode falar para essa geração, não só para os adolescentes, como líder dos adolescentes, mas também para os jovens, até porque você passou por todas essas etapas, para as mulheres também, as mães de adolescentes, de jovens e de crianças, que têm vivido uma fase difícil, tem vontade de desistir, às vezes está passando por tudo que você passou, às vezes tem vontade também de tirar a sua própria vida, porque não vê uma luz no fim do túnel. Eu vou deixar essa finalização com você. O que você fala para essas mães, o que você fala para esses adolescentes, para esses jovens, para essa geração, em relação a Kênia como filha de Deus, a Kênia como ajudadora do Senhor, a Kênia como líder, não só dos adolescentes, mas líder de pessoas. O que a Kênia pode deixar como instrumento para essa geração, para essas mães, para essas famílias que têm passado por dificuldades imensas e não têm tido, às vezes, como solucionar? O que a Kênia pode falar? Está com você a palavra aí. Então, a palavra que eu deixo é nunca desistir. Confiar que você pode, que você é capaz. E para os jovens, que nunca tente tirar a própria vida, que procure servir a Deus, que procure ajuda de algum um líder, porque eu falo, como eu não tive infância e na minha juventude eu casei bem cedo, então eu vejo assim que a mão de Deus, ela sempre esteve estendida sobre a minha vida, os cuidados de Deus. Então eu falo assim, não foi só comigo, no meu tempo, eu falo que no tempo, nessa geração de hoje, a gente está vivendo, que eu falo assim que para eles hoje é bem mais complicado em que nós estamos vivendo hoje. Então a palavra que eu deixo nunca desacredite, sempre lembre que você pode vencer e que tudo é possível, né? Que tudo é possível. Para as mães eu quero dizer assim, Deus te levantou e te confiou para ser mãe, então seja mãe de verdade. Abrace, ame, porque não ame só os seus filhos, mas ame os outros filhos que não são seus também, e que tudo é possível ao nosso Deus. Aonde que a gente vai acertar, onde que a gente vai vencer, só nos pés do Senhor, porque foi assim que eu venci, né? E que a gente tem vencido dia após dia, né? Então quero deixar essa palavra, né, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para as mães, para os pais, né, que nunca desistam, né? Confie, porque
eu acredito que no mundo que a gente está vivendo hoje é difícil, mas não é impossível que você não realize os seus sonhos. Não é impossível que você não vai ver o seu filho dentro da igreja. Isso é possível, sim. Isso é promessa de Deus. Então, eu quero dizer para as mães nessa noite é que segure seus filhos, não com palavras, vamos dizer assim, que açoita, mas palavras brandas, palavras que vai fazer toda a diferença. Então eu acho que isso é tudo, Jaira, porque a gente vê assim, filhos hoje, geralmente assim, muito sós, reclamando muito dos pais, né? Então eu falo assim que ame, que abrace, e eu tenho certeza que cedo ou mais tarde você vai ver o seu filho dentro da igreja servindo o Senhor, porque você tem promessa, a sua casa tem promessa, a sua família tem uma promessa, Deus tem propósito na tua família, Deus tem propósito na tua casa. Então é isso, agarra com todas as tuas forças e diz: Deus, eu acredito, eu confio, e sempre libera palavras de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, palavras que vai vencer. Não, meus filhos já são mais do que vencedores, a minha casa é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Amém. Eu queria agradecer o Gustavo, que é o nosso entrevistador dessa semana. Queria agradecer muito a Kênia, tem caminhado com a gente aí nesse ministério. Não é um ministério fácil, é um ministério muito difícil, que cuidar desses catarrentos aqui não é fácil, é muito difícil, mas ela tem me ajudado aí, pegado no chifre do boi e caminhado. E sei do testemunho lindo que você tem, fico feliz de estar passando esse testemunho para todos os internautas, e eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar várias vidas, e muitas vidas serão tocadas através do seu testemunho. Nós agradecemos muito pela oportunidade de vivermos e caminharmos juntos, e vou pedir você para finalizar com uma oração. Tem muita gente aqui, a Jessiquinha está falando que você é uma mãezona, e assim, as pessoas amam você, e a gente está aqui para somar, a gente te ama também, cada um no seu jeito, cada um aqui conversando, não para quieto um minuto, mas eles estão prestando atenção e está entrando no coração deles todas as palavras que você falou. Nós sabemos que você ama eles e que não tem sido fácil, igual você falou, é um desafio diferente que Deus colocou na sua mão, é um desafio muito diferente, e é a fase que eu falo que é a fase mais difícil, que é a fase que eles estão assim, tem um copo d'água, eles conseguem fazer uma tempestade dentro desse copo, mas nós agradecemos porque nós sabemos que você é uma mulher de oração, nós sabemos que você é a maior intercessora da MAAD, nós sabemos que você todos os dias ora por cada um deles. Então assim, nós agradecemos muito pela oportunidade de ter você como nossa líder e também de ter você aqui sendo entrevistada e contar um pedacinho da sua história, porque eu tenho certeza que fez só um pedacinho. Se a gente for pensar muito assim no que passou, dando a chorar e não consegue falar nada. Mas eu sei que é só um pedacinho e eu tenho certeza que esse pedacinho vai alcançar muitas vidas. Eu queria agradecer também cada adolescente que está aqui, tem alguns jovens aqui também. Tá aqui o puxa-saco do filho, tem alguns pré-adolescentes também, e eu tenho certeza que esse podcast vai fazer muita diferença em muitos lugares. Queria muito agradecer, queria que você finalizasse com a oração, e lembrando que semana que vem a gente tem mais um podcast, eu não posso contar ainda quem que é o nosso entrevistado, mas semana que vem a gente já tem aí o post e a gente vai estar postando. Amém? Amém. Vamos orar, eu quero também agradecer pelo carinho de todos e dizer: nós vamos caminhar juntos, vamos vencer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento queremos agradecer, Pai, por este momento, por este propósito,
por essas chamas, Senhor Jesus, que tem ardido em nossos corações. Amém, Deus. De poder abraçar, de poder amar. Muitas das vezes a gente não está tão perto, a gente às vezes não se vê todos os dias, não podemos nos tocar todos os dias, mas nós todos os dias, Senhor, nós levantamos a nossa voz, clamando o Senhor pela vida de cada adolescente. Pai querido, neste momento eu quero louvar o Teu nome, eu quero agradecer o Senhor por esta oportunidade, Senhor Jesus, de poder, Senhor Jesus, estar perto, Senhor, vivendo esse amor, essa experiência nova. Ó Deus querido, eu quero que o Senhor sela esta noite, Senhor, com Amém, chave Deus, de em nome de ouro. Jesus, Senhor Jesus, Pai. que eles, cada um deles que estão aqui, aqueles que não estão, mas que estão vendo, Senhor Jesus, aí pelo Instagram, ó Deus, que o Senhor alcance, que o Senhor, Deus, possa fazer com que essa palavra, com que esse testemunho, Senhor Jesus, possa tocar. Ó Deus querido, que o Senhor possa enviar socorro neste momento, que esse testemunho, Senhor, sirva de socorro para alguém Em neste nome momento, de Jesus, que pode Pai. estar, Senhor, passando um momento tão complicado, querendo tirar a sua própria vida. Ó Deus, neste momento eu quero repreender espírito da morte, eu quero repreender Em nome de espírito do Jesus. suicida. Ó Deus querido, todo espírito que atua, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero pedir espírito da ansiedade, bata em retirada agora, espírito da depressão e opressão, ó Deus, seja repreendido debaixo do Teu sangue agora. Amém. Meu Deus querido, porque é mentira do inimigo, Pai, quando nós pensamos que nós não somos amados, quando nós pensamos que ninguém, Senhor Jesus, nos ama, Senhor Jesus. Verdade é que muitas vezes o homem falha, Pai, mas a palavra diz que o seu amor é infinito. Amém, Que o Deus, seu é amor, verdade. Pai, ele nunca se acaba. E que o Senhor nos ama com o teu amor incondicional. Ó Deus querido, sela, Senhor, cada adolescente, cada jovem. Amém. Guarda a sua casa, Deus. Eu profetizo sobre a vida de cada adolescente, que eles serão mulheres, elas serão mulheres de Deus, serão cantoras, serão pregadoras. Esses jovens serão, esses adolescentes, eles serão pastores, Amém, missionários, em nome de serão Jesus, Pai. homens de valores, serão mulheres de valores, Sim, Deus. serão homens e mulheres, Pai querido, que o Senhor tem propósito. Ó Deus, alcance os pais neste momento. Ó Deus, ensina os pais, Senhor, a abraçar os seus filhos, a ensinar no caminho que se deve andar. Ó Deus querido, ensina os seus pais, Senhor Jesus, a olhar com os teus olhos, a amar com o teu amor. Senhor Jesus, ensina os pais, Senhor, dê a eles sabedoria, estratégia, para que o nome do Senhor seja glorificado em cada lar. Ó Deus querido, que o Senhor acampe os teus anjos, que o Senhor possa neste momento, Senhor, alcançar a todos, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado. Deus abençoa, Senhor Jesus, também a nossa irmã, Senhor Jesus, a nossa líder, a Jaira, a sua família, a sua casa. Guarda o lar da tua filha, guarda a família da tua filha, guarda o ministério da tua serva, sela elas, Senhor Jesus, esconde elas, esconde, Senhor Jesus, toda a artimanha do inimigo, todo laço inflamado do adversário. Ó Deus querido, que o Senhor nessa noite esteja conosco, Pai, nos guardando, para que o nome do Senhor seja exaltado nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. Amém. 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 Amém.